Paz do Senhor Jesus, pessoas lindas e maravilhosas, estamos no nosso momento com Deus, transformando a nossa vida por intermédio da palavra. Nós, como cristãos, a palavra é o sentido da nossa vida, porque a palavra é o próprio verbo, é o verbo que é Jesus, o verbo que se fez carne, coabitou entre nós, e o verbo sobre o qual todas as coisas elas foram feitas e realizadas, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Remidor, e a quem nós, como cristãos, nos tornamos discípulos. Eu quero aqui compartilhar com os irmãos um texto que está lá em Mateus 22, quando Jesus é perguntado: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus então diz que ame a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e acima de todas as coisas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ame ao seu próximo como a si mesmo. Essa assim deriva toda a lei e os profetas se resumem nisso. Assim Jesus disse. E em João 3,16, que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, João diz que Deus amou de tamanha forma, de tamanha maneira o mundo, que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu digo para vocês, meus irmãos, que esses dois versículos, se nós lermos e meditarmos completamente nele, nós vamos entender as duas coisas principais que eu quero falar aqui nessa nossa conversa de hoje, que é relacionamento e amor. Se nós lermos e meditarmos nesses dois versículos, praticamente toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, todo o Evangelho está resumido nesses dois versículos, e nós vamos ter uma vida plena, uma vida de paz, uma vida alegre, e nós vamos crescer, tanto em relacionamento com Deus quanto em amor. Esses dois versículos, irmãos, resumem a Bíblia, porque nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus, e nós dependemos tanto, irmão, desse relacionamento, que quando nós não temos esse relacionamento de maneira nenhuma, a gente sente uma ausência, uma falta, um vazio, e algo que nós vamos tentando preencher e que nunca é preenchido, porque como Deus nos criou para isto, a gente precisa disso. Talvez você nunca tenha tido esse relacionamento com Deus e você está sentindo isso agora, e eu te convido para que você possa, por intermédio dessa palavra, se relacionar com Deus. Talvez você já se relacionou com Deus e por algum motivo você se afastou de Deus e está como Adão e Eva lá no Éden, depois de terem comido fruto, com vergonha, se escondendo de Deus, porque quando a gente se relaciona com Deus e a gente peca, a gente acaba se afastando dele e nós nos envergonhamos. Mas Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que por intermédio de Jesus ele nos convida a nos arrepender, e a Bíblia diz que ele perdoa, porque Deus é misericordioso e basta você se arrepender para que Deus aceite você de volta no reino dele. E se você já conhece a Jesus, já conhece a Deus, já se relaciona com ele, vamos mergulhar de forma mais profunda na palavra de Deus, conforme Ezequiel 47, quando Deus convida o homem para ir para águas em que os seus pés não podem tocar, águas em que Deus precisa te guiar. Nós fomos criados nesse relacionamento. O texto de Gênesis, lá no seu capítulo 1, vai nos dizer que Deus colocou criando todas as coisas e foi achando muito bom, e criou os mares, os céus, criou os peixes, as aves, todos os animais, criou a natureza, as flores do campo, as árvores frutíferas, as ervas, e entregou tudo, 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 tudo de maneira plena, maravilhosa, para que o homem pudesse controlar e dominar. Por isso, Deus criou o homem conforme a sua imagem,
Assim diz a Bíblia lá em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem fala de aspecto, imagem fala de identidade. Deus colocou a identidade dele em nós. É uma fotinho. Todo RG, o seu RG tem uma foto, né? Então, essa é a imagem que Deus tem de nós, a identidade dele está em nós. E Deus nos vê assim, e é assim que ele quer nos ver, como filhos de Deus. Para nós sermos filhos de Deus, nós precisamos aceitar essa identidade. E aceitar essa identidade é aceitar Jesus na nossa vida, crer que Jesus é o Filho de Deus e que ele é o nosso Salvador, que ele ressuscitou e que ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ter uma vida com Deus. Também Deus nos fez conforme a vossa semelhança. Essa semelhança não é que nós somos, olha, nós somos Deus, né? Nós manifestamos, por causa disso, a natureza de Deus. Nós temos a possibilidade de manifestar a natureza de Deus. E por manifestar a natureza de Deus, a natureza criada, tudo aquilo que foi criado por Deus, nos respeita, ou seja, Deus nos dá autoridade sobre tudo aquilo que ele criou. Por quê? Porque ele entregou o governo de todas essas coisas nas nossas mãos. Ele não teria criado as coisas para que nós ficássemos apenas contemplando. Não, Deus criou para que nós pudéssemos então ter autonomia, isonomia, mordomia, para que pudéssemos ser mordomos, ou seja, mordomos é servir, cuidar daquilo que ele tem entregado nas nossas mãos. Você é mordomo na obra de Deus, você é mordomo na sua casa, na sua família, no seu trabalho, tudo aquilo que Deus entrega nas suas mãos, ele quer que você cuide, que você faça um bom uso, que você zele por isso. Inclusive os bens e recursos que ele nos entrega. A questão é que Deus fez isso para que nós pudéssemos nos relacionar com ele. E o relacionamento fala de interatividade e interesse em comum. Interatividade é comunicação, nós precisamos nos comunicar com Deus. Para nos comunicarmos com Deus, é preciso que nós possamos, então, ler e compreender a sua palavra. E como eu disse no começo do vídeo, como Jesus é a palavra, a maneira que nós temos de nos comunicar com Deus é por intermédio de Jesus. Porque Jesus, ele restabelece esse relacionamento com Deus. Porque lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, quando eles se rebelaram contra Deus, comendo o fruto proibido, houve um rompimento desse relacionamento. Eles tiveram então que sair do Éden, onde Deus vinha todos os dias na viração do dia para se relacionar com o homem. Eles perderam essa conexão espiritual com Deus. E Deus, então, desde esse dia, ele vem tentando restabelecer essa conexão, porque o pecado nos afasta de Deus. Como nós fomos rebeldes e somos descendentes de Adão e Eva, e por conta disso nós nascemos corrompidos pelo pecado, já nascemos afastados de Deus. E há um momento em nossa vida que nós precisamos fazer essa religação, nós precisamos restabelecer esse relacionamento. E esse relacionamento só pode ser restabelecido por Jesus. Nós temos dois grandes problemas na vida, né? Que é a falta de fé e a falta de amor. Tudo. Se você for olhar na sua vida, irmão, todas as coisas que estão afligindo você, tudo aquilo que tem tirado a sua paz, tudo aquilo que tem te deixado ansioso, angustiado, nervoso, com vontade de sumir e às vezes até com vontade de morrer, com vontade de desistir, frustrado, pode ter certeza, tem a ver com a sua falta de fé, a minha também, e com a falta de amor. Porque como nós somos seres relacionais, nós necessitamos desse relacionamento com Deus, a falta de fé faz com que nós, em primeiro lugar, deixemos de fazer coisas, a gente para, né? A gente paralisa, porque fé nada mais é do que ação. Você
Imagina, né, algo que você não está vendo, mas você crê, você tem a certeza de quem é Deus e que Deus te deu direção, dá direção para a sua vida, e aí você age na certeza de que aquilo vai acontecer. Então, a falta de fé já nos traz uma paralisia. A falta de fé nos afasta da presença de Deus. A falta de fé faz com que nós não confiemos, por exemplo, no que Jesus diz em Mateus 6,33, quando Jesus diz que busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, todas as coisas. Jesus ainda diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que ficamos ansiosos? Porque nós não confiamos, porque nós não temos fé. E essa falta de fé, então, ela quebra o relacionamento com Deus, porque ele não consegue se conectar com a gente. E aí nós, então, começamos a desistir das coisas pela falta de fé. A falta de fé também nos leva à falta de amor, porque quando a gente não se relaciona com Deus, a gente não conhece o amor de Deus. E não conhecendo o amor de Deus, a gente começa a ter problemas com as pessoas à nossa volta, porque nós começamos a nos tornar pessoas julgadoras, críticos, invejosos, nós começamos a entrar em contendas. E a solução que Deus nos entrega, a solução que Deus nos apresenta para nós resolvermos esses dois grandes dilemas, esses dois grandes problemas da nossa vida, é Jesus Cristo. Jesus é a palavra de Deus que encarnou. Jesus, ele criou um plano de salvação, entregando o seu Filho unigênito, o Cordeiro de Deus. Ele mesmo se sacrificou em nosso lugar. Tudo para que nós pudéssemos restabelecer o relacionamento com Ele. Por isso, quando nós pensamos na cruz, nós cristãos, não pensamos na cruz como um sofrimento, não pensamos na cruz como uma derrota, mas sim devemos ver a cruz como a vitória do bem contra o mal, a vitória do amor contra o ódio, a vitória da luz contra as trevas, porque diz a Bíblia em Mateus 5,16 que a nossa luz deve resplandecer diante dos homens, para que as nossas boas obras sejam vistas e assim todos aqueles que nos vejam glorifiquem a Deus. Na verdade, esse texto está falando que quando nós reconhecemos Jesus na nossa vida, nós passamos a ter aquela identidade, sabe aquele aspecto que eu falei no começo? É aquele aspecto de Deus. E também podemos manifestar a sua glória, manifestar a natureza de Deus. E assim as pessoas podem ver essas boas obras e também querer conhecer esse Jesus. Esse relacionamento que foi restabelecido por intermédio do sacrifício de Jesus, abriu uma possibilidade de nós podermos adentrar num lugar chamado Santo do Santo. Que é esse lugar? Quando o templo foi construído, desde lá do tabernáculo, que era uma pequena réplica do templo que seria construído, que foi construído primeiramente por Salomão, existia então lá um lugar chamado Santo dos Santos. Nesse lugar, apenas o sumo sacerdote poderia entrar nesse lugar, que era separado dos outros lugares por um véu bem espesso, um véu que ia de cima até abaixo, bem espesso. E nesse lugar, apenas o sumo sacerdote poderia entrar lá uma vez ao ano para fazer oferta de expiações pelo pecado de Israel. Então ele fazia um sacrifício para que os pecados de toda a nação de Israel fossem perdoados. Para os irmãos terem uma ideia, esse sumo sacerdote ele precisava jejuar por 24 horas para poder fazer esse sacrifício, porque até dormindo nós acabamos pecando. Ele vestia lá uma roupa pesada, cheia de sinos, e então os outros
levitas, os outros sacerdotes que serviam no templo, amarravam nele uma corda. Então ele entrava lá no Santo dos Santos para fazer essa oferta, e quando ele se movimentava, essa roupa cheia de sinos fazia barulho. E enquanto a roupa estivesse fazendo barulho, os sacerdotes sabiam que o sumo sacerdote estava ainda vivo, né? Porque houve caso, por exemplo, dos filhos de Arão que acenderam um fogo estranho no lugar sagrado, santo, e foram consumidos pelo fogo, pela glória de Deus. Então, eles tinham um temor muito grande disso, por isso. Então, essa era a forma de se fazer expiação dos pecados uma vez ao ano. E se caso os sinos parassem de tocar, significava então que o sacerdote tinha sido consumido pela glória de Deus e a vida dele tinha expirado. Então ele era removido por essa corda, porque ninguém além do sumo sacerdote poderia entrar lá. A Bíblia diz que quando Jesus teve seu sangue vertido ali na cruz, quando Jesus pendeu a cabeça, né, quando ele entrega o seu espírito para Deus, então há um terremoto ali que foi sentido em Jerusalém. E o véu desse templo se rasgou. Isso é simbólico, porém, na verdade, esse véu se rasgou porque Jesus foi lá preparar um lugar. Ele desceu até as portas do inferno, tomou a chave do inferno e ascendeu aos céus, né? Tomando a chave ali da morte, porque ele morreu para nos dar a vida, e vida em abundância. Ele morreu para que a nossa alma, para que nós pudéssemos então entrar nesse Santo dos Santos por intermédio de Jesus. Nós podemos chegar lá, nós podemos nos relacionar diretamente com Deus, para aí sim nós termos a remissão dos nossos pecados, porque se nós nos arrependermos, nós temos os nossos pecados remidos. O que é remissão? Quando Jesus, então, ele compra a nossa vida, a nossa alma no seu sacrifício, ele nos compra não para sermos mais escravos, mas para nós sermos livres. A nossa alma poder estar, então, guardada em Jesus Cristo, e com a morte do nosso corpo, nós podemos ter uma vida eterna de paz lá no reino de Deus. Portanto, irmão, esse relacionamento só pode ser feito por intermédio de Jesus. E essa cruz, né? A cruz, ela simboliza, em primeiro lugar, esse relacionamento vertical. Porque quando nós recebemos Jesus na nossa vida, a Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito Santo. Efésios 1, 12 a 18. Nós recebemos o selo do Espírito Santo. Esse selo, ele tem 3 significados. Primeiramente, a Bíblia diz também que quando nós aceitamos a Jesus, o nosso nome é escrito no livro da vida. Aquele selinho da vida é colocado do lado do seu nome. Está lá Gustavo, João, Maria, e está lá o nome selado no livro. Esse selo também tem um outro significado, porque nós recebemos, lembra que eu falei do aspecto, da imagem? Quando nós aceitamos então a Jesus, a imagem, a identidade de Deus passa a estar conosco, porque nós recebemos a identidade de filhos de Deus. Até nós aceitarmos Jesus Cristo, nós somos criatura, mas quando nós aceitamos a Jesus, nos tornamos filhos por intermédio dele. Então temos a identidade de filho de Deus e temos um selo. Esse selo, o mundo espiritual, quando olha para nós, ele tem possibilidade de ver. Esse selo faz com que o mundo também nos veja a identidade de Jesus em nós, por intermédio da reflexão da luz que passa a resplandecer em nós. E também o selo tem o sentido de sermos selados mesmo, conforme uma embalagem, um produto que é embalado a vácuo. Olha, irmão, você já abriu um produto embalado a vácuo? Olha, nós somos o produto. O selo, né, a embalagem é o Espírito Santo, e Jesus é esse vácuo.
porque a embalagem a vácuo é uma coisa tão forte que para você romper, você precisa furar, rasgar. E olha que coisa interessante nisso aí. Romanos 8, lá, versículo 37, vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nem altura, nem largura, nem profundidade, nem anjo, nem demônio, nem potestade, nem principado. Nada pode nos separar do amor de Deus. É por isso que, quando recebemos Jesus, somos selados. Esse selo é forte. Esse lacre é forte. E é forte justamente para que não tenha nada entre entre o produto, né, que somos nós, e essa embalagem. Se você tentar colocar qualquer coisa, você rompe. Se você tentar colocar uma pessoa, se você buscar substituir Deus por uma celebridade, por um cantor famoso, por um pregador famoso, por um profeta, até mesmo pelo seu cônjuge, pelo seu filho, por um bem material, qualquer coisa que você tente colocar nessa embalagem, você rasga ela. E quando você rasga, você quebra o lacre, você perde o selo, você perde o vácuo. E aí você abre brecha. E abrindo brecha, vamos lembrar de uma coisa. A Bíblia diz lá na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele fica rugindo ao nosso derredor, como um leão pronto para tragar as nossas almas, porque nós estamos guardados. Ao nosso redor existe anjo e somos selados pelo Espírito. Por isso, então, ele fica então te tentando para que você rompa esse lacre. E através desse buraquinho que foi aberto, ele vai introduzir pensamentos, ele vai introduzir tentações na sua vida para que você caia na tentação. E aí você passe a viver provações, que é essa angústia, essa dor, essa tristeza, essa frustração, esse desespero, essa vontade de desistir, essa vontade de morrer, de sumir, de que o mundo acabe. Essas coisas não vêm de Deus. Se nós estamos selados no Espírito, o fruto do Espírito é paz, alegria, amor, benignidade, bondade, temperança, mansidão, domínio próprio. Olha que coisa maravilhosa, irmão. E os frutos da carne, né, os frutos do maligno são invejas, contendas, dissensões, idolatrias, imoralidades. São coisas que não têm a ver com Deus. Então, esse selo do Espírito, se você, irmão, ainda não recebeu, aproveita essa oportunidade agora. Ore, entregue a sua vida para Jesus, busque esse relacionamento com Deus para que você possa receber esse selo, para que você possa ser selado e guardado, que o Espírito Santo habita em você. E a Bíblia diz que, lá em Tiago 4,5, que o Espírito que habita em nós tem ciúme. Mas não é um ciúme negativo, sabe? Esse ciúme de possessão. É um ciúme de cuidado. É por isso que esse selo é tão forte. É por isso que essa embalagem é tão resistente. É por isso que esse vácuo é tão potente, que é Jesus. Por quê? Porque ele quer guardar a sua alma para que você não peque. Quando nós pecamos, nós rompemos esse lacre. Olha só, irmão. Ah, mas Gustavo, eu faço tudo certo, eu ando certo, eu procuro fazer minhas coisas certas. Não estou falando da força do seu braço, não estou falando de você fazer alguma coisa. A nossa natureza é pecadora e nós precisamos, então, reconhecer isso e nos arrepender. Quando você se arrepende, automaticamente você está reconhecendo a sua dependência em Deus. E reconhecendo a sua dependência em Deus, você recebe esse selo. Recebe esse selo aí na sua vida, irmão. Passe a ser a habitação do Espírito Santo para que você comece a ser ministrado por Jesus Cristo e o amor dele comece a crescer dentro de você. Se você, então, por algum motivo, caiu na tentação, pecou, e você já andava com Deus, conhecia Deus e esse lacre foi rompido, é tão fácil de ligar ele de novo. Não precisa se esconder de Deus não, irmão. Não tem como se esconder de Deus porque ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, sabe de tudo, está em todos os lugares, ele tudo pode. Segundo o Salmo
38, se eu não me engano, ele conhece a palavra que vai sair da nossa boca muito antes dela ser formada. Olha só, Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é tão viva e eficaz que penetra até o ponto de dividir alma e espírito junto em medula e sonda as intenções do nosso coração. Não tem como se esconder de Deus. É fácil você voltar a ter o selo do Espírito Santo. Se ajoelha aí, se arrepende, busca a Deus novamente. Não fica afastado de Deus, não. Sabe por quê? Porque eu sei que se você está afastado de Deus, você está sentindo a ausência dele. E a ausência da vida é morte. É uma sensação de morte. Eu estou falando porque eu já senti isso. Eu já tive a experiência maravilhosa de receber o Espírito Santo. E um dia eu quis me afastar. E Deus permitiu, então, que o espírito dele se afastasse um pouco de mim. Foi só um pouquinho, irmão, mas foi tão desesperador. Eu senti uma ausência, uma sensação de morte tão grande. Eu quis voltar correndo para Jesus. Tem até um louvor muito bonito que diz que aquele que já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Você não consegue viver longe de Deus. Essa ausência, essa dor, essa angústia, nada vai preencher. Ainda mais se você já teve esse preenchimento, irmão. Se você já recebeu esse ser, esse vácuo, você não vai conseguir viver afastado de Deus. E se você que está ouvindo essa mensagem aqui, você já conhece Deus, você continua na presença de Deus, mergulhe então mais profundo, porque Ezequiel 47 nos convida, Deus nos convida, vem navegar em águas mais profundas, assim como Jesus disse para Pedro, Pedro, vamos um pouco para mais fundo no lago, para que você possa jogar a rede e ter uma pescaria e colher algo que você nunca colheu, para que você veja algo que você jamais viu. E esse relacionamento vertical, então, que é a haste vertical da cruz, é o nosso relacionamento com Deus. E quando nós vamos lá ver os 10 mandamentos em Êxodo 20, os 4 primeiros mandamentos vão falar do nosso relacionamento com Deus. Deus escreve na tábua as regras que são os mandamentos, porque os princípios foram quebrados, princípios como o princípio da mordomia, da isonomia, princípio de caráter, princípio de honra, princípio da vida, princípio de semear e colher. Por que eu não posso roubar? Porque quando eu roubo, eu estou tomando algo que alguém plantou e colheu, eu estou tomando para mim, eu estou quebrando um princípio. Eu preciso semear para que eu possa colher, porque tudo aquilo que semeardes, colherás, assim diz a palavra. Então, se você está roubando, se você está querendo algo que você não semeou, você simplesmente está bloqueando a sua prosperidade. Se você mata, né, você está indo contra o princípio da vida. Quando você idolatra, quando você busca outros deuses, e eu não estou nem hoje falando de Deus, estou falando que hoje as pessoas buscam muito bens materiais, buscam muito ter algo do que ser. Quando nós colocamos qualquer coisa, quando nós tentamos colocar qualquer coisa que não seja Deus dentro dessa embalagem, nós estamos quebrando o princípio da aliança. Por isso que Deus falou, não faça imagem para adorar, não adore a nenhum outro Deus. Olha, me busque, é isso. Então, os 4 primeiros mandamentos é um relacionamento vertical com Deus. É esse relacionamento de nós com Deus. Os outros 6 mandamentos vão falar de amor. Amor a Deus em primeiro lugar e amor ao próximo. Os outros 6 mandamentos: não roubará, não matará, não desejará aquilo que é do próximo, não adulterará. Tudo que nós fazemos quebrando princípios de relacionamento com as pessoas, nós estamos rompendo com o amor. Por isso que Jesus falou, olha, ame em primeiro lugar a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. Porque se nós amarmos ao próximo, nós vamos desenvolver uma coisa chamada empatia. O que é empatia? É nos colocar no lugar da pessoa. Quando a pessoa falha, erra, qualquer atitude que a pessoa tenha, quando nós nos colocamos no lugar dela para entender o porquê que ela está fazendo aquilo, pergunte
Pergunte se você está passando com um problema, enfrentando um conflito com alguém. Faça essa pergunta para você mesmo: por que essa pessoa está tendo essa atitude comigo? Sabe por quê? Que quando você faz essa simples pergunta, você está se colocando no lugar da pessoa e aí você está ainda desenvolvendo outra coisa que Jesus pediu para nós. Você está desenvolvendo a compaixão, porque aí você vai passar a sentir o que essa pessoa está sentindo e dessa maneira você vai poder compreender melhor ela e não julgar, não criticar e fazer o que Jesus está pedindo nesse texto: amar, abraçar o seu próximo. Não julgue, não critique, porque quando nós fazemos isso, nós estamos apontando. Quando nós estamos apontando para a pessoa, na verdade nós estamos apontando para nós mesmos. Quando nós criticamos, quando nós entramos em debate, quando nós entramos em conflito, nós não estamos resolvendo nada, pelo contrário, nós estamos só alimentando aquela situação para crescer. Se nós seguirmos essa orientação de Jesus, amando ao próximo, com certeza nós estamos nos conectando com Deus, porque lá na carta de João, João diz que ninguém nunca viu a face de Deus. Portanto, não tem como você amar a Deus, que ninguém nunca viu, sem que você ame ao próximo que está diante de você. Por isso, a cruz, ela nos traz o sentido do relacionamento com Deus vertical, que é a arte vertical da cruz. E Jesus, de braços abertos na cruz, lá naquela haste horizontal, ele nos abraça. Jesus, quando estava para render o seu espírito, ele olha para o Pai e fala: Pai, perdoa todas essas pessoas, porque tinha pessoas ali que estavam levantando muitas ofensas a Jesus, estavam jogando pedra em Jesus, deram vinagre para Jesus. E Jesus, ao invés de os criticar, de os julgar e os condenar, muito pelo contrário, ele olha para o Pai e pede: Pai, perdoa eles, sabe por quê? Eles não sabem por que estão fazendo isso, eles estão tomados de ódio, eles estão tomados de inveja, eles estão tomados de um sentimento de vingança, eles estão colocando toda a culpa do pecado deles aqui em mim, ele nem sabe. Jesus recebeu sobre ele toda a culpa do nosso pecado. E mesmo assim, ele não desistiu, ele foi até o fim, persistiu e nos amou. Ele nos amou primeiro. E porque ele nos amou, nós temos que amar também. Então, quando nós temos um relacionamento com Deus, um relacionamento vertical, a nossa conduta horizontal, ou seja, a nossa conduta com o próximo, passa a ser de amar. Amar incondicionalmente, amar sem julgar, amor com empatia. Isso tem a ver com o que hoje a ciência chama de inteligência emocional. Ser empático, se compadecer com o problema do seu próximo, servir ao seu próximo sem medo e sem esperar nenhuma recompensa em troca. Reduz a sua necessidade de ser recompensado, de ser reconhecido, porque dessa maneira você pode servir ao seu próximo com muito mais amor. E quando nós nos colocamos no lugar das pessoas, quando nós sentimos compaixão por elas, quando nós buscamos sentir o porquê que elas estão agindo dessa maneira, nós passamos a ter controle, domínio próprio. Olha que maravilhoso. Com domínio próprio, nós passamos a governar a nossa vida. Olha que Jesus, a inteligência de Jesus. Olha, para vocês não tem problema, tenha fé no Criador de vocês, que é o vosso Pai, porque tendo fé nele, vocês vão ter um relacionamento com ele. E tendo um relacionamento com ele, vocês vão conhecer ele. Conhecendo a Deus, Deus dá sabedoria, Deus dá instrução, Deus dá palavra, Deus dá ensino, Deus dá direção para que nós possamos tomar as decisões baseadas nos seus conselhos, nos seus ensinamentos. E desta maneira, nós também nos relacionando com Deus, passamos a conhecer o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. O medo, sabe, de ser julgado, condenado, o medo de se frustrar, o medo de não ser reconhecido. Toda essa necessidade de reconhecimento é lançada fora. E aí nós passamos então a compreender o nosso próximo, amar ele como
como nós devemos amar a nós mesmos, nós passamos a ter essa identidade de Cristo e manifestar essa natureza de Deus que é amor. Deus é amor e nós devemos amar como Ele. Então, a cruz, meu irmão, é a vitória da vida sobre a morte, é a vitória do bem contra o mal, é a vitória da luz sobre as trevas, é a sua vitória pessoal, porque assim você está se relacionando com Deus. Você está resolvendo o problema da fé. E aí você vai passar a crer e a confiar no Senhor, e Ele vai passar a te suprir de todas as coisas. E aí você não vai ter mais o medo e essa ansiedade que está aí no seu coração, porque Deus, Ele nos guarda, Deus, Ele nos revela coisas, Ele nos direciona, Ele não descansa, não dorme, assim diz a palavra dele. E quando nós confiamos no Senhor, Ele tudo faz. Isaías 64, a Bíblia fala que nunca se ouviu, nem em toda a antiguidade, se ouviu falar de um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Olha, irmão, e nesse relacionamento, e nesse sentido que eu estou te dizendo aqui agora, você vai passar a amar. E quando você ama, você lança fora todas as coisas e passa a ter compaixão, empatia, e acaba as brigas, acaba a contenda, acaba o vitimismo. Você para de colocar culpa nas pessoas pelos seus problemas. Amando e servindo ao próximo, você começa a se encher de alegria, porque quando nós servimos, ô irmão, você se enche de amor, você enche de alegria. Isso passa a ser o seu alimento. O seu alimento passa a ser a alegria e o bem-estar do próximo. E dessa maneira, você começa a crescer e crescendo no relacionamento com Deus, crescendo no amor. Você se enche cada vez mais do Espírito Santo e Deus começa a revelar coisas mais profundas para você. Portanto, irmão, Deus te convida, por intermédio desse vídeo, você que não conhece a Jesus, passa a conhecer Ele, receba Ele na tua vida como Senhor e Salvador. Reconhece os seus pecados, se arrependa, porque Ele quer te transformar, Ele quer te encher desse amor para que você possa ter uma vida plena com Ele. Se você se afastou dos caminhos do Senhor, você está sentindo agora vergonha, você está tentando se esconder dele, corra rapidinho e se arrepende. É muito fácil, é só se arrepender que Ele te sela no Espírito. E você que já conhece a Deus, você que já recebeu a Jesus, vá para águas mais profundas, porque Ele quer te mostrar algo mais, algo novo, algo diferente. Seja selado no Espírito Santo. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde a sua mente e seu coração em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e todo o amor de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Irmão, obrigado por você estar aqui. Jesus te ama. Conta comigo, conta com as minhas orações e que a sua vida seja uma vida plena, cheia de paz, saúde e prosperidade. Deus te abençoe.